Olá, olá a todos os amigos do canal Denis Viana Mundo Secreto. Uau! Olha, eu até poderia ter deixado de lado essa notícia, mas eu não posso. Eu não posso deixar, não. Isso aqui é algo importante, algo relevante para o que se refere à revelação, a tão sonhada revelação. Revelação em Washington, evidências de biologia extraterrestre e o fim do sigilo após o caso Varginha. Isso aqui é um marco importante que vai empurrar, vai aumentar a pressão, aliás, já aumentou a pressão no Congresso dos Estados Unidos e pode ser, sim, uma alavanca para impulsionar a divulgação. O peso da inteligência. Kirk McConnell quebra o silêncio. Lembrando que é um agente importante da inteligência dos Estados Unidos que fez esta declaração. Para conferir uma camada de autoridade inquestionável, o evento Kirk McConnell, figura-chave nos corredores do poder em Washington, D.C. Aliás, o evento foi feito em Washington, no National Press Club, presidido pelo James Fox, o mesmo local onde o Dr. Greer presidiu o Disclosure 1.0, 2.0. O primeiro foi realizado em 2001 e o segundo em 2023. Interveio com uma carreira de 37 anos nas equipes dos comitês de inteligência e de serviços armados no Senado e na Câmara. McConnell validou a seriedade das investigações. McConnell revelou que nos bastidores, senadores receberam relatos semelhantes. Então é algo que o Senado dos Estados Unidos, a cúpula dos grandes políticos, os grandes medalhões da política norte-americana já estão a par. E altamente credíveis sobre a recuperação de embarcações e corpos não humanos. Confirmando que o ocorrido em Varginha, Brasil, não é um caso isolado, não é mesmo. É bom frisar que o próprio Dr. Greer fala que desde o caso Roswell, 1947, foram 120, mais de 120 casos reportados de naves acidentadas, entre aspas. Na verdade, eles utilizam agentes psíquicos, porque são naves, as naves utilizam seu sistema de navegação através da consciência, e através de agentes psíquicos eles podem hackear o sistema de navegação dessas espaçonaves, temporariamente, aonde elas vão ficar mais tempo na nossa densidade, na terceira dimensão do que deviam, aonde essas espaçonaves podem se tornar alvo de energia escalar. Inclusive, isso foi denunciado no Disclosure 2023. Então, inclusive, eu esqueci o nome do oficial, mas ele trabalhava, na verdade, lá na Antártida. No detector de neutrinos. Pois é o Eric alguma coisa, esqueci o nome dele. Mas parte de um padrão que vem sendo discutido em instalações de segurança, de confidencialidade, por figuras de alto escalão, como o senador Marco Rubio. Marco Rubio está sabendo, com certeza o loirão também está a par. Por isso, quando o Christopher, conhecem ele, Mark Christopher Lee, fala que o loirão já teria redigido um discurso oficial sobre a divulgação, faz muito sentido, é bastante plausível. Só que o loirão, a priori, teria que resolver algumas pendências aqui na superfície e, graças aos céus, isso praticamente está resolvido, solucionado. As pessoas têm que entender o seguinte: o globalismo acabou hoje. Ainda algumas células de resistência, mas isso é uma questão de tempo. Não tem como eles reverter o quadro. Esse que é o ponto. Então chegou num ponto de ruptura. Não tem como. É simplesmente impossível. Vamos dar continuidade. Coronel Fred Clausen, aposentado da Força Aérea dos Estados Unidos, que detalhou com um avião de carga americana, provavelmente um C-17, pousou secretamente no Brasil em janeiro de 1996 para recolher uma carga em comum. No caso, seriam os destroços da nave acidentada em Varginha, Minas Gerais, assim como os corpos das entidades não humanas, e transportá-las para um local não divulgado nos Estados Unidos. Klaus fez um apelo direto aos 30 ou 40 militares americanos que participaram dessa missão
para que se apresentasse e quebrasse o silêncio. E se isso acontecer, meus amigos, aí muda totalmente o quadro. A repercussão, que já é grande, vai se tornar insustentável. E o único caminho neste cenário é a divulgação total e irrestrita. Um apelo à transparência global. A conferência encerrou uma exigência clara que o governo dos Estados Unidos garanta proteção real aos denunciantes, coisa que o Dr. Guri já está trabalhando nos bastidores já faz muito tempo, para que a verdade sobre a inteligência não humana deixe de ser um segredo de Estado. O problema é que não é um segredo de Estado. Isto é uma organização compartimentada. Imaginem vocês que as 5 principais agências de inteligência dos Estados Unidos conseguem criar agências que não estão supervisionadas pelo Senado e muito menos pelo governo pelo executivo, no caso, dos Estados Unidos. Algo totalmente absurdo. Isso ocorre através da brecha legal de lei de segurança nacional desde 1947. A confirmação de que não estamos sozinhos pertence a cada ser humano, declarou Karen Austin, moderadora do evento, com a presença de congressistas e senadores internacionais. Inclusive, o senador brasileiro, o Girão, estava presente, fez um discurso emblemático, citando, inclusive, fazendo menção de Chico Xavier, e a data limite foi realmente algo emocionante. Sem falar do Dr. Ítalo, que no seu depoimento veio às lágrimas, falando que estava na presença de um ser de luz. E é impressionante que eles gostam de retratar esses seres como algo negativo, algo terrível. Até mesmo nos desenhos, eu acho que isso ocorre até inconscientemente, acabam colocando essa imagem, essa pecha de ser negativo, horrendo, mas, segundo o Dr. Ítalo, não. Ele estava diante de um anjo, palavras dele, diante de um anjo que estava ali desencarnando na frente dele, não estava nem um pouco preocupado, não estava ansioso, não estava angustiado, na verdade ele estava preocupado com a humanidade. E ele veio às lágrimas, né? Tem que vir mesmo, porque é algo emocionante, maravilhoso. Pois é. E agora o assunto principal da noite. Loirão derrota o globalismo. Isso não é falsa retórica, é um fato totalmente comprovável, como irei demonstrar para vocês. Não é opinião do Demisiano. Este que é o ponto, não é minha opinião. Isso é um fato, aconteceu. Eles perderam. Game over. É claro que haverá ainda alguma resistência, mas assim, é natimorto. Não tem como prosperar. É impossível. Acabou. E o Putin simplesmente bateu palma. Maravilhoso, Loirão. Você realmente acabou com esses globalistas da União Europeia. É bom entender o seguinte. O grande pilar da resistência globalista estava na União Europeia. Agora que eles simplesmente... Sim, essa resistência foi desmontada, o resto que está aqui na América Latina, na África, meus amigos, não tem como se sustentar mais. É uma questão de tempo. Acabou para todo mundo. Acabou a brincadeira, não é, Loirão? De fato, acabou. Loirão diz que a respeito a Groenlândia e a Dinamarca, mas só os Estados Unidos podem defender a ilha. Entendo essa trama, porque tem vários capítulos diferentes. Eu vou dar uma lidinha aqui nessa notícia. Davos Sputnik. O presidente dos Estados Unidos, Loirão, disse na quarta-feira, olha só, ontem, que respeita imensamente a Groenlândia e a Dinamarca, mas que somente os Estados Unidos podem defender a ilha ártica. De fato. Tenho enorme respeito tanto pelo povo da Groenlândia quanto o povo da Dinamarca. Mas todos os aliados da OTAN têm a obrigação de ser capazes de defender seu próprio território. E o fato é que nenhuma nação ou grupo de nações está em condições de garantir segurança da Groenlândia, exceto os Estados Unidos. Fato incontestável. Disse Loirão em discurso no Fórum Econômico Mundial em Davos. Os Estados Unidos, de forma estúpida,
Devolver a Groenlândia à Dinamarca após o fim do segundo conflito mundial, disse Loirão, acrescentando que as autoridades dinamarquesas agora estão sendo ingratas a Washington. E o acordo foi espetacular. Então, o Loirão conseguiu adquirir, conseguiu alcançar todas as suas metas sem precisar disparar um tiro e sem gastar $1. Então, o Loirão vai se apoderar das terras raras, assim como todos os pontos estratégicos da Groenlândia, e a Dinamarca vai ficar com aquele monte de gelo. E batendo no peito, soberania, soberania. Mas na prática, em termos práticos, o Loirão alcançou todos os seus objetivos. E a União Europeia foi simplesmente humilhada. Então, aquele corredor estratégico vai facilitar os acordos bilaterais e a exploração de terras raras, aonde irá beneficiar tanto os Estados Unidos, assim como o URSS. E a retórica política belicista da União Europeia fica sem força. Não tem como se sustentar mediante a esta manobra geopolítica espetacular do Loirão, que é um verdadeiro checkmate. Loirão afirmou que está buscando negociações rápidas em relação à Groenlândia. Estou buscando negociações imediatas para discutir novamente a aquisição da Groenlândia, disse o Loirão. Mas pelo visto o Loirão não vai precisar gastar nada. Durante seu discurso no Fórum Econômico Mundial em Davos. É bom salientar aqui que esta reunião em Davos, na verdade, foi uma reunião de rendição da velha ordem antiga. E a nova agora que está dando as cartas. Pena que a grande maioria dos analistas não conseguiu perceber isso, porque ficou explícito. Prestem atenção. O presidente Loirão afirmou na quarta-feira que o URSS e a Usantia, a Ucrânia, querem chegar a um acordo e acrescentou que mais tarde conversaria com o Zé. E agora a União Europeia não pode mais sabotar esses acordos de paz. Estão entendendo a jogada? Não tem como articular. Então, todos os meios de articulação da União Europeia foram anulados pelo Loirão. Estou em negociação com o presidente Putin. Viu, meus queridos? A gente vai estabelecer a paz. E acabou a ordem liberal, a ordem globalista, em outras palavras. Esta ordem multilateralista, pois acabou. Fomentada pelos senhores, que usurpou a soberania, principalmente dos grandes players mundiais, e sempre aí, quer dizer, países menores, que dirá os países menores. E no qual organizações supranacionais, um grupo de empresários em Davos, davam as cartas. Falou, agora vocês... Acabou a brincadeira e quem dá as cartas sou eu. E o Klaus, o pessoal de Davos, simplesmente abaixaram a cabeça. Em sinal de derrota total e submissão. O papai aqui que dá as cartas do jogo. E os senhores, espero que fiquem bem bonitinhos. Pianinho agora em diante. Ali... Em Davos, foi tratado os termos da rendição incondicional e absoluta. E acredito que ele queira fechar um acordo. Estou em negociação com o presidente Zé. Viu, Zé? Acabou. Agora você não tem mais suporte da União Europeia. Nem dos globalistas. Dos Rothschild. Acabou, meu querido. Nem do complexo militar dos Estados Unidos e do M12. Acabou pro senhor. E acho que ele também quer fechar um acordo. Aliás, ele vai fechar. Por livre espancada à vontade. Vou me encontrar com ele hoje. Ele pode estar na plateia no momento. Viu, Zé? Acabou. Disse Loirão no Fórum Econômico Mundial. E a vovó malvada simplesmente ficou assim, não. Olha, vamos aqui olhar a carinha da vovó malvada. Vovó malvada. Triste fim dos senhores, realmente. Mas ainda há tempo, porque a fonte divina é misericordiosa. Então os senhores ainda podem se redimir, se render devidamente. Agora, se os senhores insistirem nos planos globalistas, aí vocês terão
a gente não pode garantir um destino muito legal. É verdade, vovó malvada? Pois é. A escolha é dos senhores e das senhoras. Europa deve abandonar a tradicional cautela, diz líder da União Europeia. No caso, a vovó malvada. Mudança na ordem internacional. Não é apenas sísmica, palavras dela, tá? Da Úrsula. Da Ursula von der Leyen. Ou mais conhecida como vovó malvada. Mudança na ordem internacional não é apenas sísmica, mas permanente. Acabou. Que ela está confessando que acabou. E quem está falando isso é a líder da União Europeia. Não precisa acreditar em mim, não. Afirma Ursula von der Leyen em parlamentares europeus diante das ameaças de Loirão em relação à Groenlândia. Em Estamburgo, a presidente da Comissão Europeia, a Úrsula, a vovó malvada, afirmou na quarta-feira, dia 21/1, que a União Europeia precisa agir mais rapidamente para impulsionar sua economia e defesa diante de uma nova ordem, presta atenção, uma nova ordem mundial definida pelo poder bruto. Ou seja, a nossa ordem globalista acabou e foi substituída por esse bruto do Loirão malvado. Chora, filha, chora. Chora, mas faça no pinico em agora em diante, porque senão o caldo vai engrossar. Ao discurso perante o Parlamento Europeu, vovó malvada afirmou que a Europa precisa se fortalecer para influenciar o mundo ao seu redor. E ao mesmo tempo que alertou os Estados Unidos de que a disputa entre aliados pela Groenlândia só encorajará os rivais no Ocidente. Pois é. Aqui ela está confessando. Acabou. Nosso sonho globalista. Futuro tecnocrata. Onde uma elite dita as cartas do mundo. Poderíamos reger o mundo através de várias organizações tecnocratas. Tudo isso acabou. Que triste. Vovó malvada se lamentando. Pode se lamentar, querida. Acabou. Já era. Pois é. Última hora. O presidente Loirão diz que ele e o secretário-geral da NATO... da OTAN. Aqui, inclusive, está a postagem do Loirão na íntegra aqui para vocês. Acordo sobre a Groenlândia e o Ártico levando a abandonar as tarifas de 10%, anteriormente ameaçadas sobre a Dinamarca e outras nações europeias. Não, agora acho que a gente está chegando num acordo, eu irei suspender a tarifa de 10%. Isso, inclusive, deixou todo o mercado em alvoroço, na sequência. E o Loirão vai conseguir, já, aliás, ele conseguiu alcançar todos os seus objetivos lá em Davos. Como eu disse, era uma reunião de rendição. E aqui a visão astrológica. Porque também a gente tem que linkar, porque aqui é algo holístico. Vai além da geopolítica. Esta é a proposta do canal Denis Viana, Mundo Secreto. Tudo está conectado. Tem pessoas que acham que a espiritualidade, política, o que acontece no espaço, forças exógenas, serviço espacial são coisas separadas. Não. Tudo está conectado. Como bem disse, né? O astronauta da Apollo 14, eu esqueci o nome dele, né? Tudo está conectado. Fantástico. Realmente impressionante. Uau, uau. Eu vivi para ver isso acontecer. E está acontecendo. O cronograma da aliança está se cumprindo à risca, em tempo recorde. Para nossa alegria e satisfação. Edgar Mitchell, lembrei o nome dele. Astronauta Apollo 14, Edgar Mitchell. A virada do jogo global já começou e não tem volta. Não tem volta. Inclusive a vovó malvada deixou bem claro, acabou, não tem volta. Não é Pam Gregory. E aqui agora a vovó do bem, né? Pam Gregory, né? Galáctica, maravilhosa, assim como a Chris Mello, aqui, que nos assiste e nos prestigia. Pois é. A astróloga Pam Gregory aponta
2026 com o momento da ruptura definitiva do velho mundo. Isso está acontecendo, não é, Pam Gregory? Pam Gregory foi a única astróloga do mundo que previu a queda do Maduro no dia 3. Então ela tem muita credibilidade. Com precisão cirúrgica. Precisão cirúrgica. Na abertura do grande portal do dia 3. Não se trata de ajustes ou reformas graduais. É uma transformação total da estrutura socioeconômica, política e espiritual do planeta. A lua cheia em Leão, outro grande portal, no dia 1º de fevereiro de 2026. Então se prepara aí. Marca na sua agenda, no seu calendário. Marca um ponto de virada sísmica e altamente dinâmico. Ela simboliza a transição da era da informação centrada na mente, no controle e nos dados, para uma era do coração, coerência cardíaca. Ou coerência, né? Isso, pensamento coerente, que é o mesmo princípio, que foi, inclusive, reportado pelo Dr. Robert Moore, da CIA, que é a base, que é o princípio científico dos protocolos de contato do Dr. Steve Greer. Baseado em soberania espiritual, verdade e autenticidade, onde todas as máscaras irão cair. Hipocrisia não tem lugar mais neste novo quadro. E isso não ocorre, é bom salientar aqui, que isso não ocorre apenas com os grandes líderes globais, acontece também com a população comum. Todas as mentiras serão expostas. Esse evento ilumina o colapso das antigas lideranças globais e exige coerência entre poder e consciência. Uau! Tem que vir do coração, tem que vir da alma, da consciência. Então a consciência prevalece nesse momento. Principalmente a consciência que vem o quê? Da coerência cardíaca. Estamos deixando para trás o sistema sustentado por hierarquia rígida, controle centralizado e desigualdade estrutural. A humanidade sai dos trilhos da previsibilidade, do medo e da obediência automática e entra em um campo de liberdade e colaboração. Responsabilidade individual e consciência ativa. Maravilhoso. Grande lua cheia em Leão, 1º de fevereiro. A quebra do poder de cima para baixo. De cima para baixo. E a camada da superfície já se rompeu. E eu fico pensando agora, os M12, pessoal do mundo underground, está desesperado, porque eles não conseguem mais conter a revelação. Está tendo vazamento por todos os lados. E o próximo estágio é este mesmo. O Loirão agora está preparando o terreno, o ambiente, até mesmo para tentar desmontar qualquer espaço para a criação de uma narrativa falsa de invasão, né? Invasão fake, porque é imperativo o controle da narrativa nesse quadro, né? Para não escambar uma narrativa espúria e mentirosa. Está muito perto. A queda do poder de cima para baixo. Modelo top-down está ruindo diante dos nossos olhos. Capricórnio, o velho sistema. Grandes bancos, está acontecendo, inclusive grandes bancos já estão falindo, porque eles têm que se adequar ao Acordo de Basileia III, como foi reportado no canal. Isso é um fato incontestável. Eles têm, o prazo seria de 2025 até 2028, para se adequarem ao novo lastro prata e ouro, bens reais, sistema fiduciário. Já está decretado a sua falência, ou seja, esse regime acabou. Incrível a convergência. Maravilhoso. A convergência fantástica. Meus amigos, só falta agora esmagar a cabeça da serpente, que são os M12. Que coisa extraordinária que estamos vivenciando. A tecnocracia, corporações gigantescas, elites envelhecidas, estruturas rígidas que concentraram poder e riqueza. Aquário, o novo sistema. Liberdade, direitos humanos, inovação, cooperação e liderança horizontal.
Plutão em Aquário, agora, acontecendo agora. Pela primeira vez desde 1798. Lembrando que Plutão em Aquário denota uma grande mudança financeira, socioeconômica. Plutão ativa esse signo e demole o antigo paradigma. É uma convergência tão precisa, tão harmônica, que eu fico arrepiado. Porque aqui linka com tudo. Chris Bledsoe, a estrela Regulus, que vai ser vista diante da esfinge de Gizé, profetizado pela dama através de Chris Bledsoe. A grande quebra de paradigmas. E o processo já se iniciou. E quando você percebe as mudanças exógenas, meus amigos, é algo surreal. O nosso planeta sendo bombardeado por fortes energias, 3 e Atlas, tudo combinado, tudo harmônico, tudo sincronizado. É um espetáculo único. E a gente está assistindo capítulo após capítulo e tudo se encaixando mais e mais. Isto é mais do que esperança. Nós estamos vendo acontecer. Não é uma retórica, não é uma profecia, não é adivinhação. É algo palpável. Plutão ativa esse signo, demole o antigo paradigma, expondo corrupção, acordos ocultos e sistemas artificiais de controle. A juventude como força de ruptura. A geração Z. Essa mudança não é teórica, ela é concreta, social e visível. A geração Z, liderando movimentos de ruptura contra estruturas que já não servem à vida real. Governos caem, regimes estremecem, concessões são forçadas com países. Como Quênia, Bulgária e Tailândia. Agora, a Europa inteira de joelhos. Através dessa jogada estratégica, essa manobra que é xadrez 5D do Loirão. A mensagem é inequívoca. Liderança autocentrada perdeu legitimidade. O novo poder exige serviço, coerência e transparência e verdade. Inclusive, recuperei uma matéria aqui. Protesta geração Z, derrubam mais um governo, dessa vez na Bulgária. Verdade, soberania e fim das máscaras. Aliás, esses protestos da geração Z é um surto mundial, não é algo isolado. A configuração energética desse ciclo obriga a revelação. Empurra a revelação. A própria energia está convergindo de uma forma que o fluxo do tempo, a linha do tempo, só pode ter um caminho, que é a divulgação. Segredos institucionais vêm à tona. Ciência, finanças, tecnologia e mídia entram em crise de credibilidade. Narrativas oficiais deixam de se sustentar. Cada indivíduo é chamado à soberania espiritual. Sim, porque é do individual para o coletivo. Quando você realmente consegue evoluir, você está ajudando e colaborando com que outros também possam dar este mesmo salto evolutivo. Inclusive, isso é respaldado pela neurociência, campo unificado da consciência. Como foi, inclusive, citado e respaldado pelo próprio Vital Froese na última entrevista. Deixando de reagir ao medo, fabricando e assumindo a responsabilidade sobre sua própria consciência. A ruptura geopolítica confirma o mapa. O mapa. O cronograma da luz. Essa virada não acontece apenas nos céus. Ela se manifesta no tabuleiro global. Loirão, com a manobra estratégica envolvendo a Groenlândia, rompe a lógica do sistema de regras defendido pela União Europeia. Por isso que a vovó malvada está chorando. Globalista. E expõe a fragilidade estrutural da OTAN. O modelo tecnocrático multilateralista entra em colapso. Em seu lugar surge um novo jogo. Grandes players globais passam a negociar diretamente. Acordos bilaterais substituem pactos ideológicos. Sim. E é interessante isso. Então, agora a prioridade é o interesse
a soberania dos países e a questão ideológica fica em segundo plano. Maravilhoso. Tanto é que já está sendo sinalizado um acordo comercial entre a Rússia e os Estados Unidos, que era o sonho de JFK. Porque o objetivo deles é dividir para conquistar. E eles usam o quê? Tanto a religião para esse fim, assim como as ideologias políticas. Estados Unidos e Rússia avançam em negociações estratégicas, incluindo terras raras. A resistência belicista europeia no conflito da usante enfraquece. Um acordo de paz mais realista e sustentável se aproxima. Meu pai do céu, a Pan-Gregória é fora da curva. Demais. A senhora realmente está de parabéns. Espetacular. Porque ela previu antes que um acordo de paz seria estabelecido. E o Loirão fez exatamente isso em Davos, quando estabeleceu um novo Conselho de Paz que substitui a ONU. E está aqui, fonte. Guantánamo, agora novo nome aqui da Groenlândia. Acordo de Loirão concede soberania aos Estados Unidos sobre pequenas áreas e a Groenlândia para bases militares. O que isso significa? Daqui a pouco a gente vai destrinchar esse assunto. A gente vai linkar esses pontos. O que isso significa? O mundo entra numa era pós-tecnocracia, onde o controle central perde força, a verdade rompe o silêncio, a soberania retorna às nações e o poder volta às pessoas. Não é o caos, é a transição. Aliás, para você criar um novo mundo, um novo sistema socioeconômico, é imperativo que haja turbulência nesse processo. E é totalmente normal. E necessário para que a transformação possa ser sacramentada. O velho sistema não está sendo consertado, ele está sendo substituído. E quem insiste em sustentá-lo vai cair junto com ele. Exatamente isso. Todos que ainda quiserem sustentar este velho sistema vão cair junto com ele. E ponto final. E eu fico pensando, lua cheia em Leão. Estrela Régulos da constelação de Leão. Tudo sintonizado. A estrela rei do passado. A última vez que essa conjunção aconteceu foi há 10.500 anos atrás. Uau! Uau! Acordo da Groenlândia avança. Loirão confirmou a estrutura de um futuro acordo que concede aos Estados Unidos soberania sobre áreas da Groenlândia para bases militares no Ártico. Então, agora os Estados Unidos terão autonomia nos pontos estratégicos da Groenlândia. Pontos-chave. Expansão militar americana sem compra do território. Não vai ser necessário gastar uma quantia exorbitante de dinheiro. Modelo similar à base britânica no Chipre. Inclusive, a Inglaterra utiliza uma base militar, onde a base militar é um território inglês. Loirão vai fazer e vai utilizar o mesmo princípio. Foco em segurança, defesa antimíssil e recursos naturais. Tarifas suspensas após o avanço das negociações. União Europeia e Groenlândia fora da mesa, onde foram totalmente humilhados. Está aqui. Guantánamo, acordo Loirão concede soberania aos Estados Unidos, zero red, fonte. Não é invasão, não é venda, é controle estratégico negociado. O Ártico virou o novo centro do poder global. Nota irônica, mas com certeza cirúrgica. Loirão conseguiu todos os seus objetivos no Ártico sem disparar um tiro e sem gastar $1. Melhor, impossível. No caso, para o Loirão e a Aliança, a nova. A única moeda usada foi a narrativa. A percepção pública de que a Dinamarca não perdeu a soberania. Na prática, porém, a coisa é bem diferente.
Estados Unidos controla os pontos estratégicos, garantem bases militares permanentes, asseguram acesso a terras raras e recursos do Ártico, ditam a arquitetura da segurança regional. A soberania ficou no discurso, o poder real mudou de mãos. Isso não é diplomacia tradicional, é xadrez geopolítico de alto nível. Por isso que eu falo. O Loirão, com certeza, está sendo assessorado por inteligências superiores. E isso é perceptível através do Chris Bledsoe, porque grandes players, e o próprio Chris Bledsoe deixou entender, escapar, olha, tem pessoas ali próximas do Loirão que me visitam, assim como agentes da inteligência, cientistas da NASA, para receber conselhos da dama, uma superconsciência interdimensional. Que coisa. Sem falar de Ragiel, com certeza o Loirão está a par também, que é um ser interdimensional. Vamos priorizar a paz. Depois que a paz for consolidada, o que vem a seguir? Qual o segundo estágio, a segunda etapa? A revelação e a entrega das tecnologias. Que coisa linda. Que coisa maravilhosa. E se você não está emocionado e empolgado, deveria estar nesse momento, porque está acontecendo. E nós vamos trazer todas as evidências, porque elas são numerosas. Zero Hedge, novamente, fonte. Loirão apresentou o Conselho de Paz em Davos em Davos um substituto para a ONU-LULU, tá? Mas não é a ONU-LULU, você que é novo no canal, lá do Havaí, tá? É a ONU-LULU que fica na Europa, ok? Uma colisão de voluntários liderados pelos Estados Unidos. Uau, tá até um Milley ali, o acordo. Acabou. As organizações supranacionais vai fazer parte da história, só. Uma história ruim, diga-se de passagem. No segundo e último dia de sua visita, em dia 22 de janeiro, hoje, notícia fresquinha, acabou de sair do forno, o presidente dos Estados Unidos, Loirão, divulgou a Carta do Conselho de Paz, que faz parte do processo de paz entre Israel e o grupo extremista, ali, Hamas, para pôr fim à batalha em Gaza. A Casa Branca nomeou, em 16 de janeiro, vários membros do governo Loirão, bem como líderes internacionais para cargos no Conselho de Paz, que visa fornecer informações estratégicas, mobilizar recursos internacionais e garantir a responsabilização durante a transição e a reconstrução de Gaza. Espetacular. Loirão presidirá o conselho que terá a tarefa de supervisionar a próxima fase em Gaza. Dezenas de países foram convidados a participar. E tudo isso feito debaixo da saia da ONU. Que coisa. Acabou também. Essa organização já estava sendo desprestigiada há muito tempo, não só pelos Estados Unidos, assim como pela China e pela Rússia. E agora, esta organização transnacional, assim como o FMI, Banco Mundial, pois é, ONGs, etc., perderam o seu poder e a sua influência. Em outras palavras, isso aqui reflete o fim do velho sistema e a criação de um novo sistema. Um sistema da luz. Um sistema que vai abrir alas para a grande revelação e a entrega das tecnologias. Uma nova configuração geopolítica. Isso aqui é um marco histórico. Por isso que eu falei para vocês no início da live. Isso aqui é histórico. Durante uma coletiva de imprensa na Casa Branca, em 20 de janeiro, Loirão disse que o Conselho de Paz poderia acabar substituindo nada mais, nada menos que as Nações Unidas. A ONU. Palavras do Loirão, tá? Ele que tá falando, não sou eu. Aqui, abre aspas. Eu faço questão de ler aqui para vocês. Gostaria que a ONU-LULU pudesse fazer mais, mas foram incompetentes. É você servir os globalistas. E não serve mais. Acabou. Gostaria que não precisássemos de um conselho de paz, disse Loirão aos repórteres. Meu pai, isso aqui é vexatório. Eu fico imaginando o Gutierrez, lá, o pessoal da ONU-LULU. Nós fomos demitidos pelo Loirão. Ou seja, a ONU-LULU não tem mais serventia nenhuma. Acabou.
Acabou! Lembrei do Galvão Bueno, no final da Copa 94. Acabou! É mais ou menos isso. A ONU simplesmente não tem sido muito útil. Loirão. Sou um grande fã do potencial da ONU, mas ela nunca correspondeu às expectativas. Portanto, estamos aqui substituindo a ONU e as suas prerrogativas através do Conselho de Paz, que será presidido por mim e alguns líderes globais. E ponto final. Meus amigos, um líder global chega e fala: a ONU vai fechar as portas, simplesmente as suas prerrogativas serão transferidas para uma outra organização que será presidida por mim. Se você não consegue entender, isso aqui é o fim, o colapso total do velho sistema, sinceramente, é bom você rever os seus conceitos. Porque está explícito. Não tem como interpretar isso de outra forma. Os fatos falam por si só. Apesar de criticar o Lula, Loirão não pediu a dissolução do organismo. Quer dizer, não vai ser dissolvido, mas na prática. Na prática. Vai ficar algo simbólico, né? Como a rainha da Inglaterra, no máximo. É isso que a Lula será agora em diante. Uma rainha da Inglaterra. No máximo. Apenas um poder simbólico. O poder efetivo que vai exercer as prerrogativas outrora da ONU será esse novo Conselho de Paz presidido pelo Loirão. E o Putin simplesmente foi a loucura. Não é Putin, foi. Putin ficou em êxtase. Ficou muito feliz. Porque agora, de fato, o globalismo já era. E a paz poderá ser estabelecida. Tá? Livre, caminho livre para a paz. Sem qualquer tipo de obstrução. O líder do urso, da Rússia, Putin, se ofereceu para usar os fundos para preparar os danos em territórios afetados por ações militares após a assinatura de um acordo de paz entre o urso e a Usante. Então já está preparando os trâmites legais, tudo já coordenado. Meus amigos, o Loirão pensou em tudo. Então é como se fosse uma jogada e dessa jogada já começa várias jogadas sucessivas. É como se todas as comportas fossem abertas simultaneamente. Isso aqui é simplesmente surreal. Ação divina mesmo, coisa de Deus. Abre aspas. Dada a relação especial do urso com o povo palestino, acredito que poderíamos enviar $1 bilhão em ativos do urso congelados durante o governo anterior dos Estados Unidos para o Conselho de Paz. Então o Putin já está deixando aqui entender que os ativos do urso que foram congelados pela União Europeia vão voltar para a mão do seu verdadeiro dono, legítimo, o urso. Isso denota que acabou mesmo. Não é Putin, é maravilhoso. Por isso que a Úrsula, a vovó malvada, está chorando. Assim como todos os líderes globalistas. Macronzinho, isso, Stammerzinho, todo esse pessoal. Os fundos restantes dos nossos ativos congelados dos Estados Unidos poderiam ser usados para restaurar os territórios danificados durante os combates, após a assinatura de um tratado de paz entre o urso e a Usântia, afirmou o líder do urso. Putin enfatiza que essa possibilidade já está sendo discutida com representantes do governo dos Estados Unidos. Então, meus amigos, a capacidade da União Europeia de frear e sabotar os acordos de paz e a relação bilateral com o urso, com esta ação do Loirão, simplesmente foram o quê? Anulados. Anulados. O poder político, a voz da União Europeia simplesmente foi o quê? Anulada. Neutralizada.
Últimas notícias. A jogada de mestre de Putin na Groenlândia. Na verdade, não é do Putin. Do loirão do Putin, da resistência. Da Nova Nova. O presidente Putin acaba de desmantelar o domínio da União Europeia sobre a Groenlândia com uma jogada de xadrez 5D. E eu lembrei que o Chris Bledsoe, ele fala, olha, assim como tem um enviado da dama, no caso eu, aqui nos Estados Unidos, tem também no urso. A gente não sabe quem é. Então o Putin também recebe orientação da dama. Que coisa. Que dá ao loirão total liberdade de ação. Não é da nossa conta. Eu vejo esses analistas que estão perdidos, meus amigos. Eu vi cada matéria esdrúxula, né, interpretando isso de uma forma totalmente estapafúrdia, irrealista. O pessoal chegando, não porque o loirão vai adquirir a Groenlândia, porque isso é uma forma de afrontar o urso. O urso está falando, eu achei maravilhoso o que o loirão fez. Quer dizer, as pessoas, que planeta que essas pessoas estão, meu Deus do céu. Grandes analistas de geopolítica, falando uma estupidez dessa. Como é que pode ser? Pois é. Não coloca na equação a exopolítica, não entende o que está em jogo, não sabe o que é globalismo. Fica difícil. Pois é. Não conhece a agenda globalista, não conhece a agenda da Nova Nova e faz essa confusão mesmo. Este é o resultado infeliz. O presidente Putin acaba de desmantelar o domínio da União Europeia sobre a Groenlândia com uma jogada de xadrez 5D. Já falei que loirão total, que dá ao loirão total liberdade de ação. Não é da nossa conta. Putin declarou oficialmente que a Rússia não interferirá, abrindo caminho na prática. Viu, loirão? Tá ótimo. Tá tudo ok. Tamo junto. Aqui, meu filho. Mas claro que isso é impossível. Putin cita a venda de terras entre Dinamarca e Estados Unidos em 1917 como um precedente. Fizeram isso naquela época, por que não agora? Putin expõe o tratamento duro e cruel na Dinamarca, Groenlândia. Vai ser ótimo. O povo, inclusive, da Groenlândia. E eu apoio. Em outras palavras, foi isso. Coisa é. Como colônia, enquadrando a ação dos Estados Unidos como uma missão de resgate necessária para resgatar o povo e a sua dignidade. Ninguém merece ficar no jugo da União Europeia. Hoje em dia, o povo está sendo oprimido por esses líderes trevosos. Putin faz as contas comparando com a compra do Alasca aqui, inclusive, né, em 1867, 7,2 milhões. Ele calculou o valor que daria aproximadamente 1 bilhão, mas pelo visto o loirão vai precisar gastar nada. Loirão lança o Conselho de Paz em Davos e o velho mundo treme. Presta atenção. Em 22 de janeiro de 2026, Loirão apresentou em Davos o Conselho de Paz, um órgão presidido por ele que surge no contexto do processo de paz em Gaza. Que, nas palavras do próprio Loirão, pode substituir a ONU. Maravilhoso. Isso que a gente já falou. Fantástico. Mas é bom aqui frisar novamente. Acho que não, isso aqui é outro texto. O Conselho reúne Estados Unidos e dezenas de países aliados, líderes globais, com a missão de supervisionar a transição em Gaza, reconstruir infraestrutura, mobilizar capital internacional, atrair investimentos em larga escala e garantir governança e estabilidade. Entre os nomes-chave estão Marcos Rubio, olha só, que vai liderar a nova, que vai substituir essa organização supranacional, que não cumpre as suas prerrogativas. A principal prerrogativa da ONU, pelo menos no papel, que é garantir a paz. E ela promove outra coisa, que é o oposto. Marco Rubio, Steph Witkoff, Jared Kushner, Tony Blair, ex-premier britânico, além do presidente do Banco Mundial, Ajay Banga, e um Comitê Nacional para a Administração de Gaza. Será liderada por Ali Abdel Hamid Shat, e a da Autoridade Palestina. Movimento que quebra a ordem global antiga. Loirão foi direto. A ONU nunca correspondeu às expectativas.
Sem pedir sua dissolução, ele retira a sua centralidade, inaugura um novo modelo. Coalizões voluntárias lideradas por superpotências fora das amarras do multilateralismo globalista. A entrada do urso muda tudo. Putin confirma interesse direto no Conselho de Paz e foi além, ofereceu 1 bilhão em ativos do urso congelados para Gaza. Propôs usar o restante para a reconstrução pós-batalha da Ausântia, após o acordo de paz. Afirmou que isso já estava sendo discutido com o governo dos Estados Unidos há muito tempo, então eles estavam planejando isso. Uau! Uau! E os globalistas devem estar pensando nesse momento, nós realmente levamos um verdadeiro chapéu da Aliança da Terra. Chapéu. Fomos humilhados pelo Putin e pelo Loirão. Isso esmaga definitivamente os pilares do sistema liberal globalista e das instituições supranacionais. Nova geopolítica bilateral, não ideológica. Um mundo de regras entra em colapso. No lugar dele, tratados bilaterais entre superpotências. Estados Unidos com múltiplas cartas na mesa. Europa globalista acuada. Rússia reposicionada. E China sob contenção estratégica. Paz como prioridade estratégica. Com o sistema antigo desmontado, Loirão passa a priorizar paz em Gaza, paz na Ausântia, transição para um novo sistema econômico, lastro-ouro, tendência global após o Acordo de Basileia III, 2025, revelação à vista. Com o aparato belicista liberal neutralizado, abre-se espaço para a revelação total e restrita das entidades não humanas. Porque este é o objetivo final. Exposição de tecnologias suprimidas e engenharia reversa, controle da narrativa oficial, evitando o uso no caso, a criação da narrativa de uma falsa invasão alienígena, como pretexto para regimes totalitários. Espetacular. A previsão de Mark Christopher Lee se move. Vocês lembram dele? Eu acho que eu falei no sábado sobre Mark Christopher Lee, que teria informações de fontes próximas ao governo dos Estados Unidos, que o Loirão já teria redigido o discurso da declaração oficial na Casa Branca da existência dos extraterrestres. Seria o grande evento. Eu já falo isso há muito tempo e endossado agora pelo Vital Froza fica muito melhor. Este é o grande evento. Este é o grande evento. Essa foto aqui fala mais do que qualquer palavra. Uma coletiva de imprensa. Quem sabe os pleiadianos. Na Casa Branca. Maravilhoso. Este é o próximo passo. O plano de revelação global com os Estados Unidos como porta-voz mundial começa a se alinhar. Para isso, o sistema globalista precisa cair definitivamente. Aliás, caiu, acabou. O grande evento de contato aberto nunca esteve tão próximo. E o sonho do Dr. Steve Greer será materializado. Ele teve essa visão em 1990, acho que foi no final da década de 1999, no Oriente Médio, onde ele viu um OVNI em forma de ovo, e aonde um grande ancião, com barba branca, que seria um extraterrestre, foi recepcionado por todas as delegações do mundo. E começou o contato aberto. Realmente sensacional. Aqui, meus amigos, uma perspectiva de você, para que vocês possam entender, eu vou ter que passar isso aqui bem rapidamente, das implicações e das consequências desta ação e a derrocada final dos escuros. Últimas notícias do Irão levam ao confronto direto a Davos. O secretário de Tesouro Scott Bessent está representando oficialmente os Estados Unidos no Fórum Econômico. O presidente do Irão falará sobre a verdadeira liderança americana no mundo. E foi justamente isso que aconteceu. Todas as previsões também da Pan Gregory se mostraram verdadeiras. Recado claro ao velho sistema. Colocando esses senhores nos seus devidos lugares. Maravilhoso. Movimento real, soberania em cascata.
Fantástico. O prognóstico é claro, Loirão pretende redefinir o papel global, não como gestor do globalismo, mas como um exemplo de ruptura. América forte, nações despertam, velha ordem rui, mensagem implícita. Se os Estados Unidos romperem, países menores terão legitimidade para romper também. E isso significa fim da submissão a agendas supranacionais, retorno à soberania econômica, prioridade absoluta para o crescimento e produtividade e tecnologia. Tanto é verdade que o próprio Elon Musk, que esteve presente no Fórum Econômico Mundial, ele falou sobre a longevidade humana, que o nosso DNA pode ser reprogramado, falou de um futuro em 5 anos, 5 anos, deu esse prazo, teremos tecnologias e um mundo totalmente reformulado. Reformulado. Alguém pode dizer assim, mas a revelação não vai vir em 2027? Vocês falaram? E por isso tem que ter entendimento. Sabe o que acontece? As pessoas imaginam o seguinte, os terrestres foram revelados, as tecnologias foram reveladas, no dia seguinte nós estamos no futuro Star Trek. Não, isso leva um tempo. Você tem que instalar, você tem que modificar, você tem que substituir, por exemplo, essa tecnologia antiga pela tecnologia renovada. Só para vocês terem uma noção, só para você mudar o sistema de energia, imagine todos os postos de luz, tirar todos os fios, implementar energia livre em todas as cidades, todos os lugares do mundo, com certeza vai levar um tempo. Mad Bad idem, sem falar de antigravidade. Então isso leva um tempo, óbvio. Não vai acontecer da noite pro dia, é óbvio. Tem gente que acha que tudo é mágica, né? Aparece tudo do zero. Lógico que não. Quando uma tecnologia ela é apresentada, até ela se consumar no mundo inteiro, leva algum tempo. Assim como foi com o celular. Assim como foi, por exemplo, com a IA. Com tudo. Aliás, isso é um padrão. Tem como você instalar essa tecnologia, implementar ela do dia para a noite. Então, é óbvio que precisa de um tempo, um período de adaptação. Cooptação dos empresários, o golpe final. Loirão deve usar o palco de Davos, aliás, ele usou, todas as previsões aconteceram, para cooptar empresários globais que já receberam. O paradigma elitista acabou. O modelo de medo não gera prosperidade. A estagnação é a desculpa perfeita para o controle total. E um novo eixo é claro: crescimento real, tecnologia produtiva, prosperidade coletiva, liberdade econômica. Não um futuro distópico, regulado, vigiado, empobrecido, vendido por Davos. O que vem agora? Quarta-feira, isso agora aconteceu hoje, seu discurso mais duro contra o globalismo até agora. Na verdade, ele desbancou o globalismo, foi além. Só para vocês terem uma noção, olha só essa declaração do Klaus. Klaus simplesmente levantando a bandeira branca, de rendição. Os papéis se invertem, e isso não é detalhe. O sinal do colapso observa com atenção o discurso recente do Klaus. Algo mudou de uma forma evidente. A linguagem agora é outra. Surgem expressões como não perder nossa humanidade, empatia, diálogo e escuta. Eu realmente fiquei abismado com isso. Não esperava ouvir isso de você, Klaus. Que coisa. Como já diz o ditado, quem tem medo. Talvez, com certeza, essa seja a resposta dessa mudança abrupta do seu discurso. Da água para o vinho. Isso vindo do mesmo homem que há poucos anos era um dos maiores defensores do transhumanismo. Agora falando de empatia, diálogo, a humanidade. Daqui a pouco ele vai falar sobre transição planetária, espiritualidade. Só faltou isso. Só faltou isso. Porque a era de Aquários, quase que o Klaus já estava indo para esse caminho aí. Escambando para esse caminho. Fusão entre humano, tecnologia e engenharia do próprio significado do ser humano é chamado de quarta revolução industrial, onde a biologia, dados e máquinas se confundem. A própria palavra de Schwab ilustra essa virada. Palavras dele. Abre aspas. Manter a humanidade o fator decisivo para navegar nessa era não é o avanço tecnológico, mas a capacidade de permanecer seres humanos diante da tecnologia. Ou seja, negando tudo o que ele falou anteriormente. Inclusive, ele escreveu um livro fazendo apologia direta ao transhumanismo. Agora ele está negando tudo. Teve gente que chegou para mim e falou, porque ele é um clone. Gente,
Não tem prova nenhuma disso, em primeiro lugar. E se hoje o Klaus está falando isso, vamos supor que amanhã ele mude o discurso, é porque trocou o clone? Veja como isso não tem sentido nenhum. Existem certas coisas que são disseminadas em nosso meio que é pura, assim, é como se fosse uma doutrina. Não é respaldado em nada. É como se fosse um dogma. Não, é claro que clone existe. Inclusive o próprio Emily Smith fala que ele trabalhava num setor na base de Kirtland, bem próximo aonde eles produziam essa tecnologia em seres humanos. Agora falar que todo mundo que muda, né, ele está mudando porque está com medo. Ele foi realmente quadrado. E não, isso não é sincero. Ele foi obrigado pelas circunstâncias a ter essa postura. Então é importante ter bom senso nesse momento. Muito importante. Daqui a pouco eu já ouvi gente falando que o Nicola, que está fazendo um protesto, também é clone. Todo mundo é clone agora. Não tem condição. Isso virou uma espécie de crendice. Ser desperto não é viver de crendices. Fatos reais e concretos. Tem que ter coerência. Porque vejam só, se o Klaus é um clone, vamos supor que amanhã ele mude e volte atrás. Daí trocou o clone, quer dizer. Não, por favor, né? Pasme. Pasme. É necessário analisar os problemas do mundo, não apenas com o cérebro, mas também com o coração. Servindo a sociedade não apenas a interesses individuais. Que coisa, hein, Klaus? Devo despertar da consciência. Apesar que eu acho muito difícil, porque essas pessoas praticamente entregaram a sua alma para o mal. Mas, com essas novas energias, a misericórdia, a força crística, pode até ser, mesmo que ele mudou. Mas eu não acredito. Sinceramente, não acredito. Essa mudança não é sutil, é abrupta. Antes a humanidade é tratada como um problema a ser aprimorado. Agora a humanidade passou a ser algo que precisa ser protegido por ele. Ele falou, bem claro. Quando eu vi esse vídeo, eu falei, não, isso aqui é fake. Foi gerado por IA. Aí fui procurar, não, realmente ele falou isso, tem até a data, ele falou isso no dia 18, ele gravou esse vídeo. Dia 18! Ali com o seu discurso de rendição, porque ele já sabia o que estava por vir. Ali, acenando a bandeira branca. Isso revela algo fundamental. O modelo de controle entrou em colapso. O antigo sistema globalista sustentava em dois pilares centrais. Primeiro, verdade institucional. Não a verdade real, mas a narrativa oficial. 2, confiança presumida. Não conquistada, mas imposta pela autoridade. Enquanto as pessoas acreditavam nas histórias e confiavam nos mensageiros, a realidade podia ser moldada, manipulada e aceita sem resistência. A obediência era automática. Mas esses pilares simplesmente ruíram, acabou. A confiança desapareceu, as narrativas não se sustentam mais. A obediência deixou de ser reflexo. Inclusive está aqui o livro do Klaus, A Quarta Revolução Industrial, aonde ele faz apologia direta ao transhumanismo. Pois é, que mudança, hein? Que mudança. Porque, a priori, os humanos seriam integrados às máquinas e aprimorados. Agora não, a consciência, a soberania, o individualismo, o que nos faz humanos é mais importante. Só faltou falar do despertar da consciência. Que coisa, que mudança abrupta. Diante disso, vemos algo inédito. Um dos principais arquitetos do projeto globalista trocando imposições por empatia. Controle por diálogo, autoridade por apelo moral. Isso não é revolução ética, é recuo estratégico, claro. É claro, o recuo estratégico, mesmo porque ele não tem outra opção. Está totalmente acuado. Não só ele, assim como todos os líderes globalistas mundiais. Pela lógica da teoria dos jogos, essa mudança é decisiva. Eles deixaram a posição de comando e passaram para a posição de suplicantes. Perdão, loirão. Desculpe pelos meus pecados. Misericórdia. Misericórdia. Vamos tentar negociar. Eu coopero, faço tudo bonitinho. Vou ajudar, faço até um discurso bonito aí e tal, já abrindo caminho para você, porque eu sei que você vai vir aqui dia 24, vai arrasar, vai acabar com tudo, com todos os planos e os pilares globalistas. É isso. Mas figuras que queiram redesenhar a humanidade, agora defendem que não percebemos e ainda transferem essa responsabilidade para nós.
Essa reviravolta não nasceu de uma súbita consciência moral. Ela nasceu da resistência coletiva, da recusa em aceitar narrativas, impostas da quebra da autoridade simbólica. Os papéis não apenas se inverteram, eles foram revertidos. É muito mais do que isso. É isso, e isso é o sinal mais claro de que o controle está falhando. Estamos vencendo, não porque eles mudaram, mas porque nós não cedemos. Fonte, Laura Aboli. Laura Aboli, do X. A fonte é dela, o texto é meu. Essa senhora aqui é muito inteligente. Realmente uma pessoa que tem visão além do alcance. Espetacular a análise que ela faz. Até vou ver aqui o nome dela. O nome dela é Susan Conquinda. Tá aqui, Susan Conquinda. Nem conheci ela, mas eu vi ali, eu vi o texto, vi o vídeo que ela fez e é realmente digno de nota, não poderia passar despercebido. Vale a pena ser comentado. Lembra como o presidente Loirão visitou Davos em 2018? Muita gente que não lembra disso, né? A grande maioria não lembra. E mostrou o dedo do meio para eles. Ele fez pior agora, né? Bem pior. Bem pior, mas não tem comparação. Né? Pois é. Antes disso, ele achava que eles estavam do lado deles. Até que ele disse que era contra a agenda globalista deles. Foi aí que os ataques começaram. Grande mídia, realmente, sem misericórdia contra o Loirão. Rússia Gate, está sendo exposto agora, inclusive, tentando manchar a reputação do Loirão. Pois é. Desta vez ele vai a Davos para oferecer termos de rendição. E é impressionante, porque esta senhora tem visão além do alcance de verdade, porque tudo que ela falou aconteceu. Nos mínimos detalhes. Susan Conquinda, retirada em massa de organizações internacionais. O pilar central da restauração da soberania é o desligamento sistemático de instituições que operam acima dos Estados nacionais. Fim da ONU no LU. Loirão decretou. Isto é um marco de um novo tempo. Isso aqui é a vitória da luz. Os Estados Unidos se retiraram das 66 organizações, convenções e tratados internacionais. E o urso vai fazer o mesmo. A Shin vai fazer o mesmo. Então, todos esses tratados internacionais que sustentam esse mundo de regras do globalismo simplesmente não tem mais meios de ação. Se tornam inócuos. Justificativa oficial. O secretário de Estado, Marco Rubio, afirmou que essas estruturas existem para conter a soberania americana e impor agendas baseadas em fantasias desacreditadas. Desculpas, pretextos para suprimir a liberdade das pessoas, liberdade individual, e impor uma agenda de escravidão. Fim da agenda verde global, também. Retirada inclui organismos de fiscalização ambiental, acordos clean, que impunham políticas de carbono vistas como instrumentos de desindustrialização, não seguidos, por exemplo, com países como a China. 2. O confronto direto com o sistema de Davos. Loirão não vai ao fórum, não foi, melhor dizendo, ao fórum para negociar consensos, vai para impor limites. Segundo fontes internas, a equipe econômica enviada a Davos não busca cooperação, mas apresenta termos de encerramento do modelo globalista chamado sistema britânico. Acabou. O chamado descrito como continuidade do antigo sistema imperial, que desde 1971 teria transferido o controle do crédito e da moeda dos governos soberanos para centros financeiros globais. Uau! A equipe de demolição, para não ficar pedra sobre pedra. Scott Bessent, Howard Lutnick, do comércio. O objetivo é claro.
Priorizar salários americanos, reduzir dependência de fluxo de capital global e trazer a manufatura de volta aos Estados Unidos. 3. Soberania interna e fronteiras, lei e dinheiro. A restauração da soberania não se limita ao plano externo, ela avança dentro do território americano. Apoio total, isto, ao órgão que regula ali a imigração ilegal. Ilegal, vamos frisar aqui, ilegal, fora da lei. O governo enfrenta redes organizadas que tentam bloquear a aplicação das leis de imigração. Siga o dinheiro. O Departamento de Tesouro investiga ONGs e entidades, 501, para rastrear recursos que influem as fundações globalistas para grupos acusados de gerar instabilidade social em cidades americanas, todos investigados nesse momento. Por isso que eles estão se rendendo. Estão compreendendo? Loirão conseguiu chegar lá. Isso envolve instituições do mundo inteiro, principalmente porque isso tem um elo direto com organizações supranacionais. Nacionalização de protocolos. Técnicas usadas em investigações contra lavagem de dinheiro e fraudes inspiradas em métodos contra cartéis estão sendo aplicadas para todo o país. Uma verdadeira limpeza. Contexto histórico, o fim da gaiola. A gaiola globalista acabou, foi demolida, oficialmente. Contexto histórico, o fim da gaiola. A narrativa da atual administração soberana dos Estados Unidos esteve presa em uma gaiola institucional, desde a criação da ONU e do sistema multilateral, após o segundo confronto mundial. E se você pensa que isso não vai reverberar na América Latina, já está reverberando. E aqui no nosso território. Pode ter certeza que teremos grandes mudanças. Aliás, essas mudanças já estão sendo sinalizadas. Já estão despontando. Você viu o Gustavo Gayer? Talvez, quem sabe, o capitão. Pode ser. Eu acho que sim. Se prepare. O que ocorre agora não é uma reforma, é uma ruptura. A metáfora agora, usada internamente é clara. Não se trata de abrir a porta da gaiola, mas de destruí-la como um martelete. Conexão e colapso dos sistemas antigos. Assim como discutimos anteriormente, um ponto de ruptura geofísico, com recalibração do campo magnético, colapso de estruturas antigas, esse movimento político representa a manifestação institucional do mesmo fenômeno. A Terra se calibra, os sistemas políticos tentam se desacoplar. Ambos buscam novas estabilidades após o colapso de modelos obsoletos. O que está ruindo não é apenas uma ordem política, é um paradigma inteiro. A nova ordem está em pânico, porque Loirão está destruindo sua ordem. Pois é. Ao fechar acordos no Ártico com o Urso para obter energia, minerais de terras raras que contornam seu sistema de controle. Justamente. Eles chegaram a falar em unir o Sul global com a China. Que bobagem. Aqui palavras da Souza Coquinha. O Xi também quer destruir esse modelo globalista. Os globalistas sabem que a Groenlândia, se perder, todo o seu sistema desmorona. E aconteceu. Esse foi o golpe de misericórdia. E tá aqui. Rússia afirma ter iniciado conversa com os Estados Unidos sobre projeto de metais e terras raras. O jogo mudou, Estados Unidos e Rússia estão redesenhando a ordem global no Ártico. Enquanto a Europa discute narrativas do OTAN, se agarra um mundo que já acabou. Porque acabou, porque eles não se conformam. Deixa eu ver se tem um restinho de globalismo aqui. Ficou nada. Tem areia. Inconformados. Estados Unidos e Urso avançam em silêncio sobre o que realmente importa: recurso, energia e poder real. Minerais estratégicos e terras raras, base da próxima revolução tecnológica, estão no centro da negociação direta entre Washington e Moscou, especialmente no Ártico, uma das regiões mais ricas e menos exploradas do planeta. Ártico virou o novo tabuleiro do poder global. Controle de rotas comerciais emergentes, domínio energético, independência tecnológica, redução da dependência da China
Isso implode a lógica da OTAN, o sistema pós-Segunda Batalha Mundial. Pela primeira vez na história, os Estados Unidos tratam o urso não como inimigo ideológico. Isso é histórico. Quem tentou alcançar isso foi JFK em 1963, aonde foi cancelado. Mas como parceiro pragmático e recursos estratégicos. A mensagem do Loirão é clara. A diplomacia de discursos morreu. A nova ordem é baseada em minerais, energia e soberania real. Estamos assistindo o nascimento de um mundo multipolar, onde quem controla os recursos dita as regras, e não mais tratados, fóruns ou alianças de papel. A economia de recursos está substituindo a diplomacia tradicional e o velho sistema simplesmente não consegue acompanhar. E para quem tem dúvida, vamos acompanhar essa matéria. Quando eu falei para os senhores e para as senhoras que o sistema bancário temia a revelação dos extraterrestres, porque a revelação teria implicações diretas na economia mundial, eis aqui a prova definitiva. Porque agora não é a retórica do Denis Viana. Quem está falando isso é um banqueiro proeminente. Notícia bomba. Banco da Inglaterra e os extraterrestres. Uma ex-especialista em política de Banco da Inglaterra alertou o governador da instituição, Andrew Bailey, sobre a necessidade de planos de contingência urgentes. Olha, nós precisamos desses planos de contingência urgentes, porque algo grande está para acontecer. E o que seria esse algo grande que está prestes a acontecer? A revelação. Como eu havia dito para vocês, agora que o sistema globalista colapsou totalmente e foi desmontado pelo Loirão, nessa jogada mestra junto com o Putin em Davos, concernente à Groenlândia, o próximo passo, isso é uma sequência lógica, como previsto pelo canal, é a mudança não só do sistema econômico, mas a revelação da existência das entidades não humanas e a entrega das tecnologias. Porque a entrega das tecnologias irá simplesmente aniquilar com o sistema econômico antigo. Isso é óbvio. Energia livre, simplesmente o cartel bancário é desmontado na sequência. Medbet vai realmente afetar a indústria fármaca. Isso vai remodelar toda a estrutura econômica do mundo, social e econômica. E os banqueiros estão muito preocupados, porque sabem que vai acontecer. Senão eles estariam preocupados, é óbvio. Se isso fosse um devaneio, se isso fosse uma falácia, com certeza estariam se debruçando nesse assunto nesse momento. Para evitar uma possível colapso econômico global, caso a existência de vida extraterrestre seja oficialmente confirmada. Não colapso da economia, meu querido, mas o colapso dessa economia podre, ou seja, o sistema babilônico financeiro. Esse sistema de escassez, aonde uma elite se beneficia e a população padece. O sistema de dívida sobre dívida, anatocismo financeiro. Alan McCall, que atuou por 10 anos como analista sênior de segurança financeiro do Banco Central Britânico, não é qualquer um que está falando, não, afirmou que um anúncio dessa magnitude poderia gerar um choque antológico. Isso não pode acontecer, porque esse sistema, a gente lucra com esse sistema. Nós temos mansões, né? Lembrei do Pica-Pau, né? Mansões, mulheres, iates. A gente conseguiu alcançar tudo isso em cima desse sistema. Esse sistema será totalmente demolido com a revelação dos extraterrestres. Coisa que eu já falo há muito tempo e tinha gente que ficava coçando a cabeça. Mas o que será que tem a ver a economia mundial com a revelação dos extraterrestres? Tudo, meu querido. Tudo. Porque a revelação das extraterrestres vem num combo, não é algo isolado. Vem com a entrega das tecnologias, obviamente. Porque a partir do momento que o Leirão chegar e falar, olha, existe ET. É mesmo? E as naves acidentadas? E o caso Varginha? E a tecnologia? Pois é. Uma coisa leva a outra. Uma coisa está associada à outra.
Ellen McCall, que atuou por 10 anos como analista sênior de segurança financeira do Banco Central Britânico, afirmou que o anúncio vai acabar, vai ser um choque antológico, destabilizando os mercados, vai acabar com esse modelo, com esse sistema que existe, né? Esse sistema vigente, com o modelo vigente, provocando corridas bancárias e até agitação civil em poucas horas. Para ele vai ser o caos, com certeza, não será o caos para a população, mas para o interesse dos senhores, com certeza será o caos mesmo. Segundo McCall, formado pela Universidade de Cambridge, o sistema financeiro mundial não está preparado para notícia que altere profundamente a percepção da humanidade sobre o seu lugar no universo. Que preocupação, hein? Vocês dois estão muito preocupados, né? Estou dormindo de noite. Parece que a revelação vai vir mesmo, né? Pois é. Que coisa, hein? Que preocupação. Insônia. Abre aspas. Se for confirmado que os fenômenos anômalos não identificados, os UAPs e as entidades humanas existem de verdade, são de origem não humana, teremos que reconhecer a existência de uma inteligência superior a qualquer governo, disse ele. Pois é. Só que a questão aqui, meu querido, é que essa inteligência superior é benevolente. Essa inteligência superior é a Dama, é o Raziel, é o Conselho dos Nove, no qual o Andrija Puharich acreditava que o Zé Arigó manifestava essa superconsciência através do Dr. Fritz. É isso que o senhor não está falando. Que não querem o quê? Não querem manipulação financeira, não querem que o povo seja suprimido, não querem escravidão, não querem sistema de dívida sobre dívida, querem energia livre e a liberdade. Cura de todas as enfermidades. A quebra de todos os paradigmas, uma verdadeira revolução consciencial, acima de tudo, e espiritual. Declarou, em carta enviada ao governo do Banco da Inglaterra, analista descreve cenários de extrema volatilidade, investidores abandonando métodos tradicionais de avaliação de ativos, fuga para o ouro. Já está acontecendo. E os sistemas financeiros têm que se adequar. Metais preciosos e até questionamentos sobre o valor desses recursos, caso tecnologias avançadas permitam extração em larga escala fora da Terra. O dinheiro simplesmente vai perder o valor, porque com grande tecnologia, banqueiros admitindo, o dinheiro perde a sua serventia, como bem disse Elon Musk. Um mundo com tanta abundância tecnológica, onde a própria aposentadoria não faz mais sentido. E pode suprir todas as nossas necessidades. O tema deixou de ser exclusivo de círculos marginalizados. Autoridades dos Estados Unidos, como o senador Marco Rubio, o ex-diretor de inteligência nacional, James Clapper, já reconheceram a existência de objetos operando com tecnologias que não pertencem a nenhuma nação conhecida. No Reino Unido, documentos militares classificados indicam tentativas de obtenção de tecnologias consideradas extraterrestres. Fonte The Times. E falando em extraterrestre, o Ross Contract, existe um documento, meus amigos, 2025, que mostra que todas as instalações militares, todas as instalações nucleares, isso no ano 2025 continua em 2026, estão sendo monitoradas por milhares e milhares de naves extraterrestres. Estão monitorando e coordenando todo esse processo de transição. E quem corrobora com isso? A doutora Beatriz Villarroa. Então, os objetos transientes desaparecem, que seriam os objetos transitórios, que são confundidos, inclusive, por estrelas. Isso reconhecido por pares. 3 universidades. Então não é especulação, é um fato. Então esses objetos transientes aparecem e reaparecem perto das instalações militares e nucleares. Surreal. Surreal. Tanto é que a doutora Beatriz falou, bom, se os objetos transientes estão nos céus, foram identificados desde a década de 1952, desde 1952, desculpe, aquele caso emblemático em Washington, D.C., naquele surto de OVNIs,
antes do Sputnik, dos primeiros satélites, aonde a hipótese de sujeira espacial, satélite já foi descartada, a gente só pode atribuir isso à existência dos extraterrestres que estão monitorando aos milhares qualquer movimento militar no mundo e político. Então imagine OVNIs na Casa Branca, OVNIs em Brasília, monitorando tudo, vigiando tudo, de olho em todos os passos humanos. Isso é extraordinário. Eu nem vi a matéria porque o Ross Contact ia entrar ao vivo, eu só vi, eu tive que fazer uma pesquisa à parte. Praticamente ele entrou junto com a live, acho que foi 8 horas, então não deu tempo para ver. Depois que terminar a live, amanhã cedo, eu vou ver isso daí. Uau! Uau! Tô um pouquinho gripado, tá, meus amigos? Então eu peço um pouco de paciência de vocês. Minha voz tá começando a falhar. Até que eu fui longe até. Documentos militares classificados indicam tentativas de obtenção de tecnologia consideradas extraterrestres. Fonte de Times. Análise do mundo secreto. Agora do canal Demis Viana Mundo Secreto. O ponto central ignorado nessa narrativa é que o verdadeiro medo não é a existência de entidades não humanas, mas sim a revelação das tecnologias suprimidas, diretamente ligadas a elas. É por isso que vocês, banqueiros, estão com medo. Não porque isso vai ser um colapso, porque as pessoas irão surtar. Este que é o medo de vocês. Parte da premissa equivocada de que uma revelação causaria pânico por medo de invasão ou hostilidade. No entanto, evidências, documentos desclassificados e testemunhas indicam que essas inteligências já estariam presentes há décadas ou até milhares de anos, sem que isso tenha levado ao colapso da civilização. Verdade, os extraterrestres já estão aqui. Alguém fala assim, ai, os extraterrestres... O Loirão, desculpa, minha filha, acorda. Eles já estão aqui desde, sei, 20 mil anos atrás, 200, antes de nós humanos, eles já estão aqui. Então, se eles tivessem que destruir o planeta, já teriam feito há muito tempo. Não é o caso aqui. Então, esse argumento não se sustenta. Não se sustenta. O que realmente ameaça o sistema atual é o impacto econômico dessas tecnologias. A energia livre é praticamente infinita, avanços massivos em inteligência artificial e robótica. Inclusive, isso foi retratado pelo próprio Elon Musk em Davos, hoje. E ele falou de uma revolução tecnológica, mostrando na cara do Larry Fink, presidente da BlackRock. Viu, meu filho? O sistema financeiro acabou. Daqui 5 anos, no máximo, tudo isso aqui vai estar instalado, implementado. No novo futuro tecnológico Star Trek. Onde o dinheiro não vai servir para nada. Espetacular. Antigravidade baseada em plasma, aneutrônica e propulsão. Exótica e tecnologias médicas disruptivas. Esse conjunto de avanços tornaria obsoleto o modelo financeiro baseado em combustível fóssil, escassez artificial, endividamento, especulação e acúmulo de capital. Como apontado recentemente por Elonzinho, caminhamos para um futuro em que as pessoas trabalham por opção, não por necessidade, em que a aposentadoria tradicional se tornará dispensável diante de uma abundância econômica sem precedentes. E eu vendo ali o Elonzinho diante do Larry Fink, presidente da BlackRock, falando na cara dele sobre isso, meus amigos, é surreal. É impressionante. Realmente estamos vivendo em novos tempos. Não por acaso cresce a discussão sobre fim gradual do sistema fiduciário. Retorno do lastro ouro, prata, Basileia 3. A cessão de criptomoedas como Bitcoin. Possível reset financeiro com sistemas unificados, quânticos e baseados em blockchain, estatal e privado. E aqui, quando eu falo de Bitcoin, eu estou falando de moeda digital não vinculada ao Banco Central. Porque moeda vinculada ao Banco Central
Isso aí sempre foi depreciado pelo Loirão. O Loirão condena esse tipo de coisa porque faz parte da agenda globalista. Diferente da moeda digital privada. Então tem que saber definir as coisas. A revelação, se ocorrer, não derruba o mundo. Isso é uma mentira, isso é uma falácia. Ela derruba um sistema que depende de escassez para existir. Esta que é a verdade. Não é sobre tarifas, é sobre construção de um novo mundo. É verdade. Enquanto a mídia reduz o debate a tarifas comerciais, o que está acontecendo é uma reorganização silenciosa do poder global. Verdade. E que foi agora sacramentada pelo Loirão. De forma majestosa. Realmente espetacular. Fantástico. Pois bem, meus amigos. Mas há um nível ainda mais profundo que poucos querem discutir. Loirão também busca autoridade geopolítica global superior à própria ONU-LULU. E aconteceu. Eu estou abismado porque eu estou usando aqui postagens que eu fiz domingo, junto com as postagens de hoje, e elas se confundem. Porque a previsão foi precisa. Precisa. Isso é mágico. Para controlar narrativas sensíveis, especialmente um possível grande anúncio oficial sobre vida extraterrestre. O verdadeiro impacto seria a confirmação da existência de inteligências não humanas, mas a revelação das tecnologias suprimidas há mais de 100 anos, documentadas pelo doutor Steve Greer. Inclusive, ele fez um documentário, O Nosso Futuro Roubado. Energia não convencional e abundante, propulsão avançada, tecnologias médicas disruptivas. Essas tecnologias destroem o modelo econômico da escassez baseado em petróleo, dívida, especulação financeira e controle social. Maravilhoso. Como confirmou o Elãozinho, a combinação da IA avançada, mais energia abundante, ilimitada, infinita, torna o trabalho opcional e torna obsoletos sistemas previdenciários, moeda fiduciária, bancos centrais e dívida estrutural. O interessante é que o Elãozinho só pode falar da IA. E é claro, se você tem uma IA com energia infinita, as possibilidades são ilimitadas. Agora, quando você coloca na equação teletransporte, plasma neutrônico, fusão de plasma neutrônico, portais interdimensionais, meus amigos, é algo quase que incalculável, não dá para mensurar a grandeza dessa transformação. Este é o verdadeiro medo do sistema. O novo tabuleiro global já está definido. Lembrando que esse texto aqui eu escrevi no domingo. Mas se eu encaixasse junto com as notícias de hoje, ia casar perfeitamente. Porque nosso prognóstico se mostrou verdadeiro. É claro que eu uso fontes fidedignas, mas eu fiquei, assim, emocionado e impressionado com a precisão. Estados Unidos, China e Rússia são os 3 polos reais de poder. O restante do mundo se torna zona de influência. Loirão está preparando terreno para uma transição civilizacional, esmagando estruturas globalistas, eliminando narrativas concorrentes e, ao mesmo tempo, impedindo uma narrativa de falsa invasão, usando historicamente como instrumento de controle, como foi profetizado por Elna von Braun em 1975. Além de várias fontes diferentes. Uau. Uau. Como observou Mark Christopher Lee, um grande anúncio pode ocorrer ainda este ano, coincidindo simbolicamente com 8 de julho, data do 79º aniversário do caso Roswell, que vai acontecer, coincidentemente, durante a Copa do Mundo. Não na inauguração, tá? Tem muita gente que confundiu. Conclusão direta. Não é sobre tarifas, não é sobre Groenlândia, não é sobre Europa. É sobre quem controla a transição para o próximo estágio da civilização humana.
E quem está no controle do novo estágio da civilização humana, graças aos céus, é a aliança da Terra. E os globalistas perderam. Este é um dia para ser lembrado. Um dia histórico. Aqui, meus amigos, é importante eu citar essa informação. Elonzinho, olha o que o Elon Musk falou. Eu vejo pessoas que se dizem despertas. Meus amigos, você tem que entender quem atende a agenda. Primeiro que você tem que entender quais são os pilares do globalismo. O que o globalismo defende? Qual é a agenda globalista? E qual é a agenda da Aliança da Terra? Porque tem muito esperto que confunde uma coisa com outra. Tem gente que fala que o Elonzinho é do mal. O Elonzinho, que sempre, vejam só, claro que ele tem um passado obscuro, mas isso não vem ao caso, porque a maioria dos membros da aliança são dissidentes da Aliança da Terra, isso é fato. Isso é fato. Ninguém aqui está para julgar o passado. A questão é que de um ano para cá ele está combatendo, defendendo a liberdade de expressão, defendendo o quê? Valores, defendendo também, condenando o globalismo da União Europeia, como Stammer, grandes players globalistas como Stammer, Manuelzinho da França. Esse que é o ponto. Além de propiciar o X, que foi o divisor de águas, um marco na liberdade. Começando nos Estados Unidos e abraçado pelo loirão. Aonde ele teve muitos prejuízos. E isto aqui não é uma declaração de alguém que está em conluio com os escuros, de forma alguma. Não tem como interpretar isso dessa maneira. Sabe, parece que é uma crendice. Ser desperto não é viver de crendices. Ser desperto é ter pé no chão e saber comparar as coisas. Elonzinho, a maioria dos políticos são apenas atores no palco. Palavras de Elon Musk. Você não vê os roteiristas diretos e produtores que os controlam. Verdade. Verdade. Tucker Carlson está claramente recebendo ordens. Não é um líder adequado. É um Stammerzinho. Vejam que o Stammer, o Manuelzinho, a vovó malvada, fazem tudo bonitinho, como se estivesse recebendo uma ordem. Um faz uma coisa e o outro replica o que o outro faz. É incrível. É tudo orquestrado, sincronizado, uma sincronia perfeita. Por quê? Porque eles são apenas o quê? Atores no palco. Como bem disse Elonzinho. E são controlados por quem? Por uma organização obscura que tem sede nos Estados Unidos. Vamos frisar aqui. A mando do complexo industrial dos Estados Unidos, que dá a cobertura para eles, a estrutura, e do cartel bancário. E também das empresas de defesa contratadas, porque também tem envolvimento direto com a supressão das tecnologias reversas. Eva, aqui essa moça bonita até, aqui essa loira, Eva, agora duro pronunciar esse nome, hein? Vlandiger afirma que Stammer, vovó malvada, Mers, Manuelzinho, toda essa turma da União Europeia, literalmente publicam as mesmas coisas, verdade. Publicam as mesmas coisas na rede social e promove a mesma agenda. Erosão de fronteiras, estados, nações e patrimônio cultural e opinião de Tucker Carlson sobre Stammer. Olha só o que o Tucker Carlson falou. Nem sobre a mira de um brinquedinho, desculpem, me convencerão de que... Brinquedinho, vocês entenderam, né? Que o Stammerzinho está tomando decisões independentes sobre o futuro da Grã-Bretanha. Ele está recebendo ordens. Quem está dando essas ordens? Nenhum dos dois afirma saber. Mas essa moça aqui, a Eva, vamos chamar ela de Eva, porque o sobrenome aqui é difícil, diz que as pessoas que implementaram essa agenda fazem isso abertamente diante de nossos olhos e continuam sendo reeleitas. Ainda bem que essa era acabou hoje. Maravilhoso. Que foi repostado pelo próprio Elon Musk no X. E no sábado, meus amigos, vou trazer um especial para vocês sobre as forças exógenas e como o véu está sendo rompido nesse momento. Como que o universo
E os seres interdimensionais estão participando ativamente nesta transição. Então nós vamos ver um novo capítulo, uma nova face deste processo maravilhoso que é multifacetado. A última hora, a Terra ultrapassou um ponto de inflexão e não tem mais retorno. E também não tem mais retorno para os globalistas. Uau! Maravilhoso. Sincronicidade perfeita. Gratidão a todos que se fizeram presentes aqui nesta live. Gratidão infinita, um beijão no coração de cada um de vocês e a Cúria Matê, criando esse portal entre o céu e a terra. Se você gostou do nosso conteúdo, se você acha que essa informação, essa live agrega na sua vida e de outras pessoas, dê o seu like e compartilha este vídeo. Tá ok? Gratidão.